e não apenas nos círculos eleitorais ou das listas partidárias porque foram eleitos. Significa dizer que, apesar da Assembleia Nacional estar organizada em grupos parlamentares, os deputados do povo não devem agir como se fossem detentores de poderes próprios para prosseguir interesses próprios ou de apenas uma classe de cidadãos. E no interesse da unidade nacional, executando as tarefas fundamentais do Estado para o alcance dos objetivos da República de Angola estabelecidos pela Constituição. O terceiro fundamento é o respeito e a defesa da supremacia da Constituição e da legalidade. Tanto os deputados como o órgão de soberania que encarnam devem ter sempre a Constituição como a lei suprema, a maior ordem superior. Nenhuma orientação superior que viola a Constituição deve ser seguida. O deputado da República de Angola não recebe ordens superiores, nem orientações de ninguém. A ordem suprema é a Constituição. O seu chefe supremo é o povo. O deputado não apoia violações à Constituição. O deputado não apoia violações à Constituição e à lei. Pelo contrário, o deputado subordina-se à Constituição e atua sempre como fiel intérprete das aspirações e dos interesses do povo, garantindo os direitos e liberdades, promovendo políticas para a erradicação da pobreza, políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório e gratuito e aos cuidados primários gratuitos, como manda a Constituição. Com base nestes parâmetros, temos de afirmar, em jeito de autocrítica, que o desempenho da Assembleia Nacional durante o segundo ano parlamentar foi marcadamente negativo. E por que foi negativo? Porque ainda não foi desta vez que no segundo ano parlamentar da quinta legislatura que o Parlamento da República de Angola conseguiu afirmar-se no plano institucional como poder soberano, com identidade própria, separado e independente do Poder Executivo, capaz de interpretar e afirmar em cada ano legislativo a vontade soberana do povo. Estamos todos lembrados do facto que presenciamos a 14 de outubro de 2023, a quando da realização da reunião plenária para votar a constituição de uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do Presidente da República e um grupo de deputados, perante dezenas de provas documentais de crimes de violação da Constituição que atentam gravemente contra o Estado Democrático de Direito, preferiu violar o juramento que fez, votar contra a soberania do povo e contra a supremacia da Constituição só para se subordinar à vontade do Senhor Presidente da República. Ainda não foi desta vez que, em termos de iniciativa legislativa, a Assembleia Nacional se afirmou como poder legislativo por excelência da República de Angola, pois a sua produção legislativa, por iniciativa própria, foi quase nula. Apenas o grupo parlamentar da UNITA apresentou e fez aprovar um projeto de lei. Todas as demais iniciativas são titulares do Poder Executivo. Durante o ano parlamentar, houve mais diplomacia e marketing político institucional do que produção legislativa, fiscalização dos atos de governação ou até mesmo atendimento às reclamações e denúncias dos cidadãos. Houve mais preocupação com a aparência do que com a obediência à Constituição, o respeito pelo regime democrático e a fiscalização efetiva dos atos da governação. As poucas audições parlamentares foram meros exercícios de propaganda institucional, sem nenhum impacto nas práticas da governação, na qualidade dos serviços públicos e na melhoria das condições de vida das pessoas, dos trabalhadores e das famílias. Também não foi constituída nenhuma comissão parlamentar de inquérito para averiguar
as inúmeras queixas e reclamações dos cidadãos relativas às violações de direitos e corrupção por parte de titulares de cargos públicos. Eu repito, queremos enfatizar. Também não foi constituída nenhuma comissão parlamentar de inquérito para averiguar as inúmeras queixas e as reclamações dos cidadãos relativas a violações de direitos humanos, abusos de poder, corrupção por parte de titulares de cargos públicos. Não foi desta vez, no segundo ano parlamentar da 5ª legislatura, que os deputados conseguiram se afirmar como deputados de todo o povo para exprimir a vontade soberana do povo e não a vontade de um homem. Não é preciso fazer consulta pública para determinar se para o povo o que é prioritário é acabar com a fome ou criar mais províncias, mais municípios e mais comunas, só para aumentar a despesa pública em si mesma já improdutiva e opaca. Como é que um governo que não tem folga orçamental nenhuma, não tem dinheiro para pagar salários e pensões em tempo útil, que não tem expectativas de aumentar a receita e que vive de dívidas para pagar dívidas, vai arranjar mais despesas desnecessárias com salários e regalias para mais 162 administradores municipais e 324 adjuntos, 3 novos governadores provinciais, 6 novos, 15 novos deputados e acomodar outras centenas de comunais. Os angolanos não se devem deixar enganar. Não se trata de procurar maior aproximação dos serviços da administração pública para as populações, porque o ente constitucional autônomo que aproxima a administração pública aos cidadãos são as autarquias e ajuda a resolver os problemas locais, são as autarquias locais. Eu repito, os angolanos não se devem deixar enganar. Não se trata de procurar maior para as populações, porque o ente constitucional autônomo que aproxima a administração pública aos cidadãos e ajuda a resolver os problemas locais são as autarquias locais. Só as autarquias locais, enquanto órgãos democráticos, autônomos e descentralizados do poder local, podem repartir com o Estado os recursos locais para os benefícios das populações. Criar novas províncias e novos municípios, todos eles dependentes de um poder centralizado, num só órgão, num só homem, só para inviabilizar o exercício da democracia participativa pelo povo soberano, que atenta gravemente contra o Estado democrático e de direito. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, o desempenho negativo da Assembleia Nacional ganhou uma nova dimensão com a aprovação pelo Grupo Parlamentar do MPLA da nova divisão política e administrativa da província de Luanda. Um ato que descaracteriza a capital do nosso país. Ao votar contra a medida, o Grupo Parlamentar generalizado captou da maioria qualificada dos munícipes que habitam a província de Luanda e não só. Para nós, para o povo, não está em causa qualquer mudança eventual da capital. A Constituição assim o determinar. O que nos parece questionável é a utilização de um expediente legislativo para atrasar, impedir ou obstaculizar a institucionalização efetiva das autarquias locais, no momento em que se discutem as propostas para o efeito.
constatamos que a esmagadora maioria é de opinião que se trata de uma medida desnecessária, inútil e sem qualquer fundamento político, histórico ou de eficiência e eficácia governativa. Esta divisão administrativa não vai melhorar em nada a vida das pessoas. Não vai fazer com que as consultas médicas e os medicamentos sejam grátis para quem não tem dinheiro para pagar as clínicas da classe rica. Não vai fazer com que os filhos dos pobres estudem com os mesmos livros e com a mesma qualidade que os filhos dos ricos. Não vai reduzir as desigualdades, nem as assimetrias regionais. Nem podia, porque estes objetivos não se alcançam com divisões artificiais de espaços territoriais não autônomos. O Partido-Estado quer que a capital dos angolanos deixe de ser uma cidade e passe a ser uma província. Nós pensamos que é urgente anular os especialistas, incluindo constitucionalistas, arquitetos, planificadores urbanos, gestores de cidades e ativistas cívicos, deverão rejeitar esta decisão, que para o povo é antipatriótica. Numa sociedade sem serviços mínimos, onde as pessoas não têm água potável, não têm saneamento básico, os governantes desviam dinheiro e o patrimônio público, os juízes são corruptos, o custo de vida é insustentável, o desemprego e a miséria não param de crescer, onde as pessoas estão a morrer de fome e os jovens estão sem futuro, qual é o benefício concreto de haver mais um traçado no mapa que se chama província? Certamente que nenhum. O único propósito deste mapeamento político-eleitoral, porque não se trata de divisão política-administrativa, o único propósito deste mapeamento político-eleitoral é a vontade partidária de multiplicar fraudulentamente ganhos eleitorais para se manter o poder hegemônico do Partido do Estado e travar a trajetória decrescente e irreversível dos resultados eleitorais do regime. Com mais uma província no papel, será que as pessoas vão passar a ter mais comida em casa? Não. A qualidade da educação vai melhorar? Não. Os preços da comida e das propinas vão baixar? Não. Os governantes vão deixar de desviar os bens públicos? Certamente que não. Pelo contrário, vão aumentar os desvios dos bens públicos. A única certeza é que a despesa pública vai aumentar, a dívida pública vai aumentar, os salários, os atrasos salariais vão aumentar, vão ser a regra, a fome vai aumentar e o sofrimento da maioria do povo vai aumentar. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, o âmbito, o conteúdo e a constitucionalidade de algumas normas recentemente aprovadas relativas aos crimes de vandalismo de bens públicos também nos parecem dignas de serem revisitadas, pois nunca deveremos perder de vista que o maior perigo à segurança nacional neste momento é a conduta ostensiva daqueles que, sendo titulares de órgãos de soberania da República de Angola, violam sistematicamente a Constituição para usurpar a soberania do povo e os recursos públicos. E quando se mantêm impunes e utilizam a lei, a força das armas, a força do dinheiro ou a força do medo para legitimar os seus atos, seus atentados à Constituição, passam a constituir também atentados à segurança nacional. Isto porque o Estado Democrático de Direito não se garante, no Estado Democrático de Direito, não se garante a segurança nacional violando a Constituição e os direitos fundamentais. Os órgãos competentes do Estado vão precisar de escrutinar no futuro a lei aprovada para identificar e expurgar os aparentes vícios de inconstitucionalidade de quem enferma. Senhoras e senhores jornalistas, quando em 2022, perante a falta de transparência da CNE
e a opacidade dos resultados que anunciou. A UNITA, Frente Patriótica, decidiu fazer o combate político no seio do Parlamento foi exatamente para permitir que o povo continuasse a despertar e a crescer politicamente. Passados apenas 2 anos do início de uma legislatura de 5 anos, está claro que o Partido Estado não tem o apoio do povo soberano, porque não governa pelo povo nem para o povo. O regime governa contra o povo. E quando um grupo de cidadãos exerce o poder do povo, em nome do povo, mas contra o interesse do povo, o povo lhe retira a legitimidade política. Sem legitimidade, o regime vai procurar resgatá-la fraudulentamente, todos os dias, por meios ilegítimos, não previstos nem conformes com a Constituição. Assim como acontece na Venezuela. A Venezuela copiou os resultados fraudulentos da República de Angola. O regime esgotou e não tem condições para continuar no poder. A hora é de renovar a esperança e as aspirações de liberdade, justiça e igualdade do povo soberano de Angola. A situação econômica do país vai continuar a deteriorar-se, porque a inflação está descontrolada. As contas públicas estão descontroladas. A dívida pública está descontrolada. E a corrupção também está descontrolada. A Conta Geral do Estado de 2022, os relatórios de execução do quarto trimestre de 2023, do primeiro trimestre de 2024, falam por si. O momento é de reflexão. Concentração e diálogo para os angolanos concretizarem a alternância que vai trazer mudança. Uma mudança patriótica, democrática e inclusiva, nos marcos da Constituição e da lei. O povo que representamos está mais pobre, mais miserável, passa fome, enfrenta a penúria, desemprego, morre de fome e sobrevive da indigência. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA não pode ficar satisfeito com o desempenho da Assembleia Nacional. As leis e resoluções aprovadas não tiveram impacto relevante na melhoria da qualidade de vida das pessoas, das famílias, dos trabalhadores e das empresas. Não basta legislar. É necessário e fundamental que as leis sejam justas e tenham um impacto positivo na vida dos cidadãos. A fiscalização e o controle exercidos pela Assembleia Nacional deveriam ter contribuído para a boa governação, transparência e responsabilização dos governantes, erradicação da fome e da pobreza e a construção de uma sociedade de justiça social e econômica, de dignidade, prosperidade e felicidade das pessoas. A corrupção aumentou, o favorecimento de empresas do regime aumentou por via da contratação simplificada e ajustes de direitos. O Estado de Direito retrocedeu. Os principais referentes do Estado Democrático, como a liberdade de expressão, o tratamento igual dos partidos políticos, foram violados e desapareceram na prática da governação. Todas as semanas ocorrem denúncias e relatos de execuções sumárias, graves violações de direitos, liberdades